Olá, meus amores, boa tarde. Estamos aqui novamente juntinhos. Espero que todos estejam se cuidando. Hoje nós vamos à nossa aula de Geografia, módulo 4, América do Sul. Vamos lá? Então, nós vamos começar hoje, estudando a América do Sul. A América do Sul, ela é composta de 12 países e um território, Então, vamos lá. Os países que compõem essa porção continental são Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela, além do território da Guiana Francesa. Ela é composta de 12 países, como eu falei. O maior país da América do Sul é o Brasil. A agricultura é outra atividade importante para os países sul-americanos, pois uma das mais importantes são as indústrias, mas a agricultura também é outra atividade importante. No Brasil, Argentina e Chile, as indústrias são muito importantes para a economia, através das indústrias que esses países conseguem alcançar os seus objetivos. Não desmerecendo a agricultura também, que é uma atividade muito importante para os países sul-americanos. Agora nós vamos para a miscigenação. A diversidade da população nas Américas. Vários povos fazem parte da história do continente americano. Até a chegada dos europeus colonizadores, ele era habitado por diversas etnias indígenas. Nós sabemos que os primeiros habitantes foram os índios, Na América do Norte, os colonizadores foram principalmente os espanhóis, os franceses e os britânicos. Já na América Central e na América do Sul, os principais colonizadores foram os portugueses no Brasil e os espanhóis no restante do território. Após a chegada dos colonizadores europeus, vieram os africanos, que foram escravizados, e séculos mais tarde, inúmeros imigrantes como italianos, japoneses, alemães, entre outros. Todos passaram a conviver no continente. Essa miscigenação pode ser observada nos traços físicos das pessoas e nos costumes e tradições herdados. Muitas das palavras de nosso idioma, por exemplo, têm origem africana ou indígena, como abóbora, origem africana, e mandioca, origem indígena. Miscigenação, mistura de povos de diferentes etnias. Então, aqui nós vamos ver algum desses povos, Temos aqui o homem afrodescendente em Nova York, Estados Unidos. Mulher descendente de portugueses no Rio de Janeiro. Menina indígena em Huancavazes, no Peru. Mulher descendente de japoneses em São Paulo. Homem descendente de espanhóis em Buenos Aires. E menino descendente de britânicos em Vancouver, Canadá. Para verificarmos o nosso conteúdo, iremos fazer as páginas do nosso livrinho 111, 113, 114 e 115. Dorinha, hoje a professora pediu um trabalho sobre o Brasil e a América do Sul. Por favor, dê uma mãozinha para nós. O Brasil é o maior país da América Latina. Houve aqui uma colonização diferente daquela dos países vizinhos, mas todos foram explorados e vivem até hoje numa certa dependência do capital estrangeiro. A América Latina sempre foi explorada, desde o período da colonização. Mesmo tendo Portugal e Espanha realidades diferentes, a exploração deixou marcas visíveis até hoje. O Brasil é o único país da América Latina que fala a língua portuguesa, por causa do Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, entre Portugal e Espanha. Portugal explorava o Oriente e a Espanha o Ocidente. Assim, uma ponta de terra na América ficava para o lado de Portugal. Por isso, o Brasil foi colonizado pelos portugueses. A imigração europeia na Argentina e no Brasil foi muito marcante.
Essa influência mudou o comportamento em relação a outros países vizinhos. Porém, é importante ressaltar que países que foram barbaramente explorados conseguiram manter a sua cultura, melhor que Brasil e Argentina, que sofreram o processo de aculturação de modo mais acentuado. No século XIX, a Inglaterra investiu muito dinheiro na Argentina, mas a Argentina ficou tão dependente dos britânicos que se tornou quase uma colônia inglesa. Com o capital inglês investido, ficava difícil para a Argentina caminhar sozinha, por causa da dependência econômica com a Inglaterra. O Brasil, com a independência, também ficou politicamente livre de Portugal, mas dependente da economia da Inglaterra, pois precisou fazer empréstimo dos ingleses. A Bolívia é um país pobre, grande produtor de gás natural, mas possui certa dependência do Brasil. Existem vários golpistas que exploram os bolivianos. Eles os trazem para o Brasil como imigrantes ilegais, prometendo muito dinheiro e possibilidade de mudar de vida. Ustedes quedarão bem em São Paulo. Mas ao chegarem, a realidade é outra para esses imigrantes. Muitos bolivianos são obrigados a trabalhar até de graça, em troca de comida, pois os empregadores ficam com os seus documentos e passaportes, e não os devolvem mais. Assim, o sonho de uma vida melhor acaba em escravidão. A Bolívia também é um dos países de onde vêm as drogas que entram no Brasil. Por isso existe muita fiscalização nas fronteiras. Para melhorar a economia do país, o presidente Evo Morales nacionalizou o gás, que era controlado pela Petrobras brasileira. Essa atitude não foi muito boa para a economia do Brasil, porém, foi importante para a economia da Bolívia. Não podemos viver em independência de toda a vida. Durante o século XIX, o Paraguai foi a maior potência da América do Sul, mas esse poder incomodou a Inglaterra, que estimulou a Argentina, o Uruguai e o Brasil a lutarem contra ele. O Paraguai queria ter o domínio do Rio da Prata para melhorar o seu comércio. Com a derrota, perdeu 80% de sua população e virou um dos países mais pobres. Hoje, leva a fama de comercializar produtos falsificados na cidade del Leste, que faz fronteira com o Brasil. La garantia sou eu. O Paraguai é parceiro econômico do Brasil, assim como a Bolívia é também um importante aliado. Na fronteira, existe a alfândega, que fiscaliza os produtos comprados na cidade del Leste, para evitar contrabandos. Há um limite de compra para cada pessoa. Se alguém exagerar, tem seus produtos confiscados. Mas que é isto? 20 videogames? É que eu tenho 20 filhos. A Venezuela é um país aliado do Brasil. Lá foi governada por Hugo Chávez, que foi um polêmico presidente que ficou famoso pela oposição aos Estados Unidos. As relações do país com os Estados Unidos não são boas, mas deve-se levar em consideração que uma das maiores fontes de economia da Venezuela é o petróleo. O Brasil é integrante do Mercado Comum do Sul, o Mercosul, como o Uruguai, a Argentina e o Paraguai. Atualmente o grupo conta também com a Venezuela e a Bolívia. O Mercosul é um bloco econômico. Nesse bloco, produtos dos países participantes podem entrar nele sem pagamento de impostos de importação, e há grandes vantagens nos negócios, envolvendo a produção e a indústria. Olha que legal! É importado da Argentina e está super barato. Isso é por causa do Mercosul. O Brasil está em ascensão. Finalmente está crescendo em relação aos países vizinhos. Não digo que é o melhor país da América do Sul, pois cada um tem as suas peculiaridades e suas culturas, o que torna a América Latina uma das regiões mais incríveis do planeta. Mas o Pelé joga melhor que o Maradona.